Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Igreja do Senhor que está aqui. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana na presença de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago aqui uma palavra para você meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui, olha para mim. A cara é feia, mas é só por algum tempo, tá bom? Servir a Deus, meus irmãos, servir a Deus é como fazer uma corrida, uma caminhada. Você faz caminhada? Eu faço. Mas eu faço no meu tempo e do meu jeito. Porque nós vemos aqui, por exemplo, estamos aqui no parque, nós vemos, irmãos, aqui várias pessoas fazendo caminhada. É um lugar maravilhoso para fazer caminhada. Então a gente vê aqui o quê? Que alguns andam na pista de caminhada. Outros vai um pouco mais rápido. Eles são mais acelerados no passo. E outros correm mesmo na pista de caminhada. Então, uns andam, outros shotam, né? Que a gente fala que a pessoa não corre nem tá parado, shotam, né? E outros correm. E servir a Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que dessas três coisas que eu citei aqui, andar na pista de caminhada, shotar, né, que fazia aquela, ou correr, dentro da palavra, o que mais encaixa essas três coisas dentro da palavra? Irmãos, eu vou ler aqui uma palavra, mas antes eu quero dizer assim. A minha mãe, ela falava assim: minha filha, quem corre cansa, e quem espera alcança. Ou seja, na caminhada com Deus, você não pode correr. É isso mesmo. Na caminhada com Deus, você não pode correr. Porque se você correr, ou seja, o que quer dizer a palavra correr? É chegar com pressa, é correr apressadamente, é fazer as coisas apressadamente, é querer chegar lá no destino mais rápido. Então, eu passo aqui para trazer uma palavra para vocês, que na vida do crente, na vida do cristão, não tem esse negócio de correr. Por quê? Porque na vida espiritual, é Deus quem determina o tempo, não sou eu. Não é você que determina o tempo das coisas acontecerem. Eu vou explicar. Por exemplo, às vezes a pessoa está tão ansiosa, para alcançar algo, para viver algo, sabe, que ela começa a orar, ela ora muito, ela jejua muito, ela vai muito à igreja, ela vai na escola dominical, ela faz isso, ela faz aquilo outro, porque ela está correndo no estádio, espiritual para alcançar o seu objetivo. Mas o que muitos não sabem é que essa corrida por alcançar algo
Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque você está correndo no seu tempo. Você está correndo atrás de algo. Não, eu vou ficar firme, eu vou buscar, eu quero ser diácono, eu quero ser obreira, eu quero ser obreiro, eu quero ser cooperador, eu quero alcançar um estágio de pastor, missionário, eu quero alcançar, eu quero... Olha, há quem diga por aí que já até existe cursos para pessoas que querem ter o ministério do pastorado. Existem cursos por aí que a pessoa se forma a pastor assim, muito rápido. Existem cursos por aí para você ser um cooperador, para você ser um diácono, para você ser uma pastora, uma missionária. Existe, irmãos. Tem de tudo nesse mundo. Eu vi, certa vez eu vi um homem falando e outro perguntando, como que você conseguiu o título de pastor? Ele dizia assim, eu fiz cursos, estudei teologia, estudei isso, estudei aquilo. Então a pessoa correu atrás disso, tá me entendendo? Então eu volto lá no começo e volto a dizer que a vida espiritual do crente não adianta correr. Não adianta pular estágio. Não adianta conseguir com seu próprio esforço, exemplo, comprar um título, comprar um curso, fazer um curso para você alcançar algo espiritual que aos seus olhos, aos olhos da pessoa, parece que vem de Deus. Estudar para pastor não vem de Deus, irmã? Ensinar a palavra não vem de Deus? Mas espera aí, concursos? Aprendendo de uma forma assim, brusca? Aprendendo assim de uma forma empurrada mesmo, sabe? Então, é o que eu estou dizendo aqui para vocês, que a vida espiritual é semelhante a uma corrida, irmãos. O crente não pode correr. Ele não pode passar os estágios, passar as etapas. Ou seja, cortar atalhos. Porque, não vai acontecer da parte de Deus, não. Eu sinto muito lhe informar. Mas você que quer algo aí relacionado ao que eu acabei de dizer, você tem que começar de baixo. A pessoa tem que começar de baixo. Como é que nós vamos formar uma casa espiritual, que essa casa espiritual somos nós? Como que nós vamos formar uma casa espiritual para Deus, para ser o templo de Deus, para ser a morada do Espírito Santo, para ser a habitação do Senhor dentro de nós? Como é que nós vamos construir desta forma? Correndo, avançando etapas, passando os processos, pulando os processos, pagando para chegar lá? Não, isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Se você quer viver uma vida espiritual de Deus plena, com Deus isso não funciona. É como eu acabei de dizer. A gente vê aqui, tem a pista de corrida aqui, né? E eu chegando aqui nesse parque, Deus me passou essa mensagem, irmãos. Acredita? Eu não tinha nem intenção de vir para cá hoje, porque hoje aqui é um pouco cheio, né? Quando eu entro na entrada do parque, que eu olho para a pista de corrida, que tem a pista de bicicleta e tem a pista a pé, né? Então, eu tô bem aqui do lado da pista a pé. E Deus me trouxe essa mensagem. Porque nessa pista eu vi pessoas correndo mesmo. Eu vi outras pessoas andando. E eu vi outras pessoas naquela marcha. E Deus me trouxe esta mensagem. E o Senhor falava para mim,
Tá vendo essas pessoas correndo, filho? Você prestou atenção que cada um deles fazem de uma forma? Eu falei, sim, Senhor, estou acostumada a ver isso. O Senhor falou no meu coração, falou dentro da minha alma. A vida daqueles que me servem, minha serva, não pode ser agida assim. Correndo, porque a maioria estava correndo. Então, meus irmãos, nós não podemos pular os estágios. Não adianta a gente, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser muito usado por Deus e eu quero ser usado por Deus e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou buscar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. Então, não. Irmãos, a vida espiritual, ela não é corrida. Ela não é corrida. A corrida, a palavra corrida, falada da forma espiritual, significa você está alistado para uma corrida, mas é de forma espiritual. Compreende? Eu vou ler aqui a palavra para você entender. Então, a Paulo ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E o que acontece na vida de muitas pessoas que correm demais é que ele corre. E no final, ele termina sem fé. Ela termina sem fé. Porque correu tanto que cansou. E a vida espiritual não é assim, irmãos. A vida espiritual não é assim. Você precisa ter paciência, você precisa ter convicção e determinação. Guarda bem isso. Na vida espiritual, você precisa ter paciência para aguardar o tempo de Deus. Paciência de esperar a resposta. Aleluia. Você tem que ter determinação. O que é determinação? É determinar o que você quer, o que você deseja. Você ser uma pessoa determinada, que não desiste fácil. Aleluia. Louvado. Se você não tiver determinação, você vai desistir. A pessoa vai desistir. Porque o processo da espera, o processo da paciência, não é qualquer um que consegue se encaixar nesse processo da paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Entendeu? Entendeu, amada? Entendeu, meu querido irmão? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, na vida espiritual, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, você corta caminho, você corta atalho, você dá o seu jeito. Só que você não tem os resultados desejados. Você não tem o seu objetivo alcançado. Porque você precisa ter paciência, determinação e foco. Focar naquilo que você quer fazer. Foco. Não, qual é o seu foco? O meu foco é servir a Deus dentro da minha possibilidade. Dentro da minha possibilidade. Porque Deus sabe até onde eu consigo.
Deus sabe até onde você consegue. E não adianta eu, você, nós querer imitar outra pessoa. Também não vale. Também não adianta. Não adianta eu querer copiar a vida da missionária fulana de tal. Não adianta eu querer copiar a vida espiritual do missionário Ezequiel, do pastor Adelso, do pastor esse. Não adianta. Nós, irmãos, temos que ter uma vida em particular com Deus. Porque o que Deus tem comigo, não tem com o outro, muitas vezes. E muitas vezes o que Deus tem com aquele missionário, com aquele pastor, não tem comigo. Tá entendendo? Então, não é porque a pessoa diz, eu sou crente, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que pregar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro, eu tenho que aquilo outro. Calma. Mas é dentro do seu limite e dentro do tempo de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu já ouvi isso muito, as pessoas dizem assim, a pessoa ora pelo outro, né, e fala assim, você precisa colocar sua vida no altar, você é rebelde, você não vai na vigília, você não busca, você não ora, você não jejuma, você tem que buscar, Deus tem uma obra na sua vida, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro, você tem que descer às madrugadas, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, aquele homem, aquela mulher que está na frente do trabalho, impõe isso à pessoa. Impõe para a pessoa fazer, se ela quiser ser usada por Deus como ela quer ou como alguém falou para ela que ela tem que fazer para ser usada. Tá conseguindo me entender? Irmãos, isso não funciona. Isso não funciona. Não funciona por quê? Não funciona porque não adianta esse homem ou essa irmã correr atrás de vigília, correr atrás de estar direto na vigília, de estar direto no monte, de estar direto na consagração, de estar direto... Não adianta correr, meus irmãos. Não adianta. Você só vai se cansar espiritualmente, fisicamente. Porque eu falo isso com propriedade. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Na minha conversão, o meu pastor falava assim, irmã, busca, ora. Ele era um homem de Deus, uma pessoa muito centrada, muito fiel a Deus. Que Deus o tem, ele já não está mais aqui entre nós. Mas a esposa dele, eles busca, irmã, busca, porque Deus vai te dar, Deus vai te usar, Deus isso, Deus aquilo, Deus vai te levantar na terra, Deus vai fazer assim na sua vida, Deus vai te usar muito, Deus vai fazer isso. A irmã já tem uns dons dados por Deus, é só colocar em prática, vai, irmã, faz. Irmãos, e aquilo foi entrando dentro de mim como que uma necessidade mesmo de eu ter que ir, de estar todo dia, todo final, toda sexta, sábado e domingo, na vigília, nas consagrações, nos propósitos. Gente, eu mergulhei de cabeça. Eu vivi isso. Eu era nova na fé. Eu fazia tudo que o meu pastor falava. Tudo que o meu pastor falava, eu fazia. É verdade, irmãos. É verdade. Tudo que eles lá, não só ele, mas os demais também, tudo que o ministério impunha para mim fazer, eu fazia, gente. Eu fazia. No começo, nossa, que maravilha, eu estava no céu. Pronto, tô salva.
É verdade, gente, é verdade. Eu pensava, nossa, eu tô salva, tô conseguindo. Ia na consagração de manhã, era no jejum, era na palavra, era no ensinamento da escola dominical. À noite eu ia para a igreja, e se tivesse vigília eu ia também. O novo convertido, ele tem fé para dar, vender, emprestar e tudo mais. O novo convertido. Eu era nova convertida, gente. Para mim, eu estava vendo o céu aberto. É verdade, irmão. Para mim, eu estava vendo o céu aberto. Gente, eu estava nas nuvens. Só que o que eu não sabia é que eu estava correndo com muita pressa. Eu estava correndo demais. Já viu aquela história? Não vai com muita sede ao pote? Você já viu isso? A minha mãe, meus pais, que era do interior, eles usavam muito esse. Minha filha, não vai com muita sede ao pote. Se você tá com muita sede, daí você tá cansado, aquele calor, você vai com muita sede ao pote, você vai, sabe, beber água muito rápido, você vai beber água muito rápido, você vai passar mal. Irmãos, analisa, presta atenção. Minha filha, não vai com muita sede ao pote. E já era Deus usando a minha mãe para me orientar, porque um dia eu ia conhecer a palavra de Deus. Não vai com muita sede ao pote. E é verdade, irmãos. Então, eu fazia tudo que o pastor queria que eu fizesse. Era visita, gente, era aquela coisa, era visita, era oração, era, sabe, eu estava disposta para tudo. Como diz. Só que eu corri, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz isso. Aí um dia a enfermidade bateu na minha casa, na vida da minha filha. Eu vou resumir, tá, irmão? Só para vocês entenderem o sentido da palavra. Um dia a enfermidade bateu na porta da minha casa. Depois de algum tempo, né? Já tinha se passado alguns anos que eu estava nessa corrida, querendo alcançar o céu, assim, muito rápido. A enfermidade bateu na vida da minha filha e a minha filha internada. Daí já não era mais o primeiro pastor, ele já havia falecido, era um outro pastor que tinha. Mas ele sabia que eu atendia a igreja, eu atendia a obra, fazia visita, fazia tudo isso, sabe? Um monte de coisa. Então a enfermidade bateu, a minha filha ficou internada longe da minha casa, muito longe, um hospital muito longe, que eu tinha que tomar 4 condução para ir visitar a minha filha. Então, por esse trajeto ser tão grande, eu ficava 3, 4 dias no hospital. Por ser esse trajeto muito longo, de ida e volta. Eu ficava lá. Aí eu chego pro pastor, eu venho do hospital, um dia eu chego pro pastor e falo assim, pastor, a minha filha está internada, eu acho que o senhor já ficou sabendo porque eu estou ausente da igreja. Minha filha está internada, estou com um problema sério de saúde na vida da minha filha. Pastor, eu muito agoniada, muito cansada. Aí ele falou assim, irmã? A sua filha está internada. Eu falei, pastor, está internada. O senhor vai visitar a minha filha e ungir ela com óleo? Porque é bíblico, ungir o doente com óleo e o enfermo sarará. E a oração da fé curará o doente. Aí ele falou assim, olha, irmã Carmelita,
Para começo de história, eu já tirei a senhora da... Eu tirei a irmã. A irmã não vai pregar mais aqui. A irmã não, eu vou resumir, tá, irmã? A irmã não vai pregar mais, já mandei tirar a senhora da escala. Já falei para o círculo de oração que a senhora não vai ficar mais no círculo de oração, porque eu regi o círculo de oração, irmãos, por 9 anos. O círculo de oração da minha igreja. Por 9 anos. 9 anos correndo. Quase 10. Então, eu já tirei a senhora, já coloquei outra pessoa. Por quê? Eu havia me ausentado. Porque eu estava com minha filha doente. Então, ele colocou outra pessoa no meu lugar. Tudo bem. Já tirei a senhora da escola, da escala, não vai pregar mais. Tirei a senhora do círculo de oração, já coloquei outra pessoa. E tem mais, eu não vou visitar a sua filha não, porque eu estou indo, amanhã cedo eu estou indo viajar. Missão da obra, eu estou indo viajar. Eu falei, mas pastor, não dá para o senhor ir hoje? Vai hoje, né? Hoje, tira um tempinho, é rapidinho, o senhor tem carro, é rapidinho, vai lá, unge ela, volta, né? Eu estou tanto tempo aqui servindo a igreja, fazendo tudo que a igreja pede, tudo que me mandam fazer, eu faço. Agora eu estou com a minha filha doente, o senhor está falando para mim que não vai ungir minha filha? Ele falou assim, ó irmão, o negócio é o seguinte, eu não vou e eu não tenho ninguém para mandar no meu lugar. Eu falei, meu Deus, mas como assim, pastor? Tem obreiros aí, ou seja, tem diáconos aí, tem presbíteros aí para fazer essa parte. Irmã, ó, eu tenho muita coisa para fazer aqui no escritório, então, a irmã, dá licença, não dá. Ô, irmãos. Eu que estava arrasada, cansada, desabei. Saí dali chorando, saí dali acabada, saí dali só o pó. E eu olhei para o céu e falei, Deus, precisou acontecer isso, Deus, para mim descobrir que tudo isso foi inútil? Tudo isso que eu fiz foi inútil? Ajudando, orando, pregando, limpando a igreja, limpando o banheiro, limpando o escritório. Era eu e mais 2 irmãs que a gente fazia isso. Mas eu estava na frente desse trabalho todo, dessa questão toda. Eu era a responsável. Pregava nos cultos de senhora. Às vezes, quando faltava o pregador, eu tinha que pregar também. Então, ali, irmãos, a ficha caiu. Naquela hora que eu saindo pelo pátio daquela igreja, com as lágrimas descendo pelo rosto, porque o pastor se negou a ir ungir a minha filha. E eu não estava em casa assistindo televisão. Eu estava no hospital com a minha filha. E ele não foi capaz de entender a minha situação. E eu saí dali chorando. Eu falei, Deus, naquele dia, irmãos, eu larguei tudo. Tudo. Eu larguei tudo. Porque ali eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito tinha sido em vão. Em vão. Em vão. Eu não estava servindo a Deus. Eu estava servindo a igreja. Eu estava servindo o pastor e não a Deus. E foi necessário acontecer isso na minha vida para mim acordar para a vida. Para mim acordar o que é servir a Deus e o que é servir ao homem.
e fazer tudo o que o ser humano pede para fazer. Porque enquanto eu estava servindo, enquanto eu estava fazendo tudo o que eles mandavam, eu era uma boa cristã. Eu era uma boa crente. A partir da hora que eu tive que me afastar, me afastei, me ausentei, não servi mais para nada. Eu não servia mais para nada. Me tirou de tudo. E me excluiu para um canto como se eu fosse um objeto qualquer. Porque se você não cumprir as regras deles, se você não seguir as regras deles, as coisas que eles impõem, eles te excluem. Ele te deixa de lado. E para eles, você não serve mais. É como um vaso descartado. Um vaso que se coloca de lado. Foi o que aconteceu comigo. Mas aí eu acordei. Aí eu despertei. De que eu não estava servindo a Deus, irmãos. Porque servir a Deus não é você fazer as coisas correndo. E hoje eu estou aqui diante dessa câmera falando para você. Porque a partir de então, Deus começou a falar comigo. Deus começou a abrir os meus olhos. Eu estava naquela empolgação, achando que já estava salvo, achando que já estava no céu, achando que era isso, que era aquilo, porque todo mundo me admirava, porque o pastor isto, o pastor aquilo. Irmãos, isso é um engano, isso é um erro total. E eu vou falar para você. Eu só não me desviei para o mundo porque Jesus Cristo via a minha inocência. Diante de tudo isso, ele via a minha inocência, de que eu tinha sido enganada. Porque eu fui enganada. Por muito tempo. Então, Deus teve misericórdia de mim. E não deixou que eu me desviasse da palavra. Então ali eu saí daquele ministério, e fiquei aproximadamente uns 4, 5 meses sem congregar em lugar nenhum. Sabe assim, eu não queria, era muita luta, irmãos, era muita luta e às vezes quando você está numa prova grande, você vai na igreja, você espera o quê? Você espera receber uma palavra de ânimo, você espera receber uma palavra que te fortaleça. Daí o que acontecia? Teve uma vez que eu fui na igreja, após esse acontecido, eu fui na igreja. Aí todo mundo já sabia o meu caso, já sabia o que tinha acontecido, o que o pastor tinha feito, aquela coisa toda. Aí veio aquela pregação. Eu fui lá acabada, né? Arrasada. Eu queria ouvir uma palavra, eu queria ouvir alguma coisa que falasse aqui dentro, porque aqui dentro de mim estava destruído. Aí escutei aquela palavra assim. Tem crente que tá na prova, que tá na enfermidade, que está com a doença dentro de casa, que está isso, que está aquilo, é porque está em pecado. Pronto. Quando eu comecei a ouvir essa pregação, que a mulher leu, a irmã que pregou, ela leu uma palavra e pregou outra. Quando eu ouvi essa pregação, peguei minha bolsa, peguei minha Bíblia e fui embora. E daí eu sumi dali daquele lugar. Eu desapareci porque ali eu já vi que a porta estava fechada mesmo. E fiquei em casa. Eu estava muito acabada, eu estava arrasada espiritualmente, fisicamente, cansada, precisando de ajuda espiritual, precisando de apoio, precisando de tudo, irmãos. Eu estava numa prova financeira travada na época. Eu falei, Deus, se não for o Senhor agora por mim, o recurso do ser humano é em vão.
E nesse momento de tribulação, de angústia, de dor, sofrimento, enfermidade, problemas, Deus então começa a colocar pessoas de um outro ministério. Deus começa a colocar pessoas, até do mundo, até pessoas do mundo, que não conhecia a palavra. Deus começa a colocar pessoas no meu caminho, na minha vida, para me ajudar, para me estender a mão. Deus começou a usar outras pessoas para me ajudar. Porque aquela igreja, aquele povo que eu esperava um apoio, não tive. Aquelas pessoas que eu esperava, pelo menos que fosse visitar a minha filha, não foram. Para não dizer que não foram, foi uma irmãzinha lá orar pela minha filha, dessa igreja, e só. Então, irmãos, não adianta, é por isso que eu falo com propriedade, por experiência própria. Não adianta você correr, não adianta você fazer o que os outros mandam, não adianta você querer alcançar o céu assim, achando que vai orar muito, buscar muito, jejuar muito, subir um monte, descer um monte, ir na vigília, ir na consagração. Irmãos, para. Porque isso não leva ninguém ao céu. O que leva o ser humano ao céu, que hoje eu descobri isso, hoje eu vivo, hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu comecei do zero. Eu comecei do zero novamente. A vida espiritual, eu comecei do zero. Desci no fundo do poço. Parei com todas aquelas práticas, parei com tudo. Parei. Eu que não saía das vigílias, eu parei. Falei, não, peraí, tá errado. Então, eu comecei do zero. Fiquei aproximadamente 5 meses em casa. Eu lia a Bíblia em casa. Jesus, o teu sangue tem poder. Um cachorro enorme. Cachorro enorme, o dono tá vindo. Então, eu comecei do zero, irmãos. Comecei do zero. Comecei a ler a Bíblia em casa. Fazia minha oração do meu jeito. Porque na igreja, irmãos, eles ensinam que você tem que gritar. Eles ensinam que você tem que levantar a mão, que você tem que ficar de pé para cantar, que você tem que ficar, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e grita, e berra, e fala, e fala. Eu aprendi, depois disso, que não precisa nada disso para Deus te ouvir. Não precisa esse berreiro todo, essa gritaria toda, e bate palma daqui, bate palma de lá, e sapateia, e rodopia, isso. Não, eu aprendi que não precisa de nada disso. Aprendi da pior forma, viu, irmãos? Aprendi da pior forma. Porque, olha, não foi fácil o que eu passei. Comecei, quando eu sentia aquele desejo no meu coração, eu ia lá, eu abria a Bíblia, pedia uma palavra para Deus, aí eu lia um versículo, 2 versículos, lia de novo, depois eu lia de novo. E ficava com aquela... Irmãos, eu aprendi novamente, do zero, tudo. Porque tudo que eu tinha feito estava errado. Deus não tinha recebido nada. Só me cansei, foi aquela exaustão, aquele fundo de poço espiritual. Porque eu estava servindo ao homem. Eu estava servindo ao ministério. Eu não estava servindo a Deus. Eu estava surda para Deus. E eu estava com os olhos
aberto e com os ouvidos atentos ao que os outros mandavam dentro daquela igreja eu fazer. Tá entendendo, irmãos? Então eu vou ler aqui para nós encerrar o vídeo. 1 Coríntios capítulo 9 diz assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio todo, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? É uma pergunta. Correis de tal forma que alcanceis. A todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo ao ar. Aleluia. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Eu vou ler. Assim subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Aleluia. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Versículo, primeiro, leia novamente. Coríntios 9, 24, 25, 26 e 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Servidão. Era o que eu estava fazendo. Hoje eu vivo a palavra. Hoje eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Mas outrora eu não tinha, não. Eu estava sob uma servidão. Eu estava servindo ao homem, correndo no estádio, aleluia, para alcançar uma coisa que era incerta. Porque o homem e a mulher não podem te garantir nada. Quem pode te garantir, aleluia, alguma coisa é Deus. E eu, por falta de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, eu fazia o que os outros mandavam naquela igreja. Então, aqui a palavra de Deus era muito clara. Aleluia, louvado seja Deus. Porque todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, vou colocar aqui, corremos por uma coroa incorruptível. Então, irmãos, esse negócio de igreja, ficar falando para que a irmã tem que fazer isso, que o irmão tem que fazer aquilo outro, porque senão ele não vai para o céu, senão ela não vai ter a coroa, senão não vai ter galardão, senão... Gente, isso é heresia. Isso é heresia, isso não existe. Se a pessoa não for na vigília, se o pastor fala, você é obreiro, você é obreira, você é cooperador, você é isso, você é aquilo, você tem que ir na vigília, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. E impõe a pessoa para fazer, ou seja, coloca a pessoa debaixo de um jugo, de uma servidão. Irmãos, isso não é aprovado por Deus. Olha o que diz aqui. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, tem muita coisa aí no meio evangélico, no meio dos crentes, irmãos, que é reprovado por Deus. Pode fazer, quer fazer, faz, mas é reprovado por Deus.
Tem muita coisa que é reprovado por Deus, irmãos, porque não tem a ação do Espírito Santo. Não tem o movimento do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eu fazia, porque, irmãos, eu fazia um monte de coisa na igreja. A minha empolgação era tão grande que extrapolei. Gente, depois me restou o quê? Cansaço, fadiga, a mente cansada, a vida espiritual abatida. E chegou uma hora que eu não tinha mais força nem para orar, nem por mim mesmo. E se eu fosse pedir a oração para alguém, imagina, viravam as costas. Viravam as costas. Então, eu passei por isso, irmãos. Então, esse negócio de você ficar dentro da igreja, fazendo tudo que os outros mandam, cuidado com isso. Porque na maioria, às vezes, não é Deus. Não é Deus que está mandando você fazer. É a mulher, é o homem. Hoje, meus irmãos, já faz o quê? Já faz mais de 10 anos que eu me libertei dessa escravidão. Graças a Deus. Já vai aí para, acho que, bem mais de 10 anos que eu me libertei dessa escravidão. Hoje eu sei o que é servir a Deus, irmãos. Hoje eu sei ler a palavra e entender. Por quê? Porque eu entrei pelo caminho certo. Porque o que eu estava fazendo antes era cortando atalhos. Era correndo, igual esse pessoal que fica aqui correndo aqui, ó. No final, ele tá correndo, né? Ela tá correndo. No final do dia, vai estar cansada, com dor nas pernas, com dor nas costas e tudo mais. Tem outros aqui que andam, né? Andam do seu jeito, andam no seu tempo e andam. A vida espiritual, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, atente para isso que eu estou lhe dizendo. Para você não passar pelo que eu passei. E se você já está passando por isso, acorda, é tempo de você sair disso. Meus irmãos, servir a Deus, a vida ela é livre. A vida, Deus deu a vida para as pessoas e a vida para as pessoas, ela é livre. A vida ela é livre. As pessoas têm livre arbítrio. Esse jugo pesado que as igrejas jogam em cima dos cristãos, em cima dos crentes, olha, irmãos, isso não vai levar ninguém para o céu. Ninguém. Ninguém. Esse jugo pesado, essa coisa que você tem que ir, que você tem que fazer, que você tem que isso, que você tem que aquilo, que você tem que... Senão você não vai para o céu, senão você... Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Deus não está nisso. É como nós já falamos num vídeo passado. Isso vai ficando de uma forma tão assim estranha, corriqueira, tão esquisita, que fica que para Deus se torna como fosse um ritual. Se torna um ritual. E Deus não recebe essas coisas. Deus não está nisso. Ele não quer, Deus, meus irmãos, Ele não quer que você se acabe. Deus não quer que você fique cansada de correr, corre para cá e corre para lá, e corre isso e faz aquilo. Não, Deus não quer isso. Deus, Ele quer o teu bem-estar, entenda. Ele quer que você esteja bem. Porque como que você vai dar ouvido à voz de Deus, estar atento à voz dEle, que é mansa e suave, se você corre demais, se você está correndo demais? Fica difícil para ouvir a voz de Deus assim. Está compreendendo? Então essa é a palavra, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24, que aquele que corre
no estádio, ele corre para alcançar um prêmio material, uma coroa corruptível. E nós, os cristãos, o apóstolo Paulo dizia que nós, os cristãos, nós corremos, a nossa corrida ela é diferente. A corrida do cristão verdadeiro é diferente. Ele não tem pressa para correr e passar na frente do outro. A corrida do cristão, ela é diferente. Ele não precisa correr, ele não precisa fazer isso, fazer aquilo, para mostrar que ele é um pregador renomado, que ela é uma missionária abençoada, que ela isso, que ela prega, que ela faz fogo cair do céu. Gente, não precisa nada disso. Porque Deus não atenta para essas coisas. A pessoa corre, porque eu vou pregar no estádio, não sei aonde, porque eu sou a missionária fulana de tal, eu sou fulano de tal, eu vou pregar, porque só eu sei pregar para aquela multidão, só eu. Gente, isso não rende em nada na vida espiritual de ninguém, não. Se fizermos isso, se vamos pregar para 2 pessoas ou para um estádio lotado, tem que ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Porque se não for pelo Espírito de Deus, não vai acontecer nada. Vai ser só barulho mesmo. Já entendeu, né? Eu espero que sim. Então, gente, olha, eu procuro ensinar tudo o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido com Deus, sabe? Tem noite que eu falo assim para Deus: Deus, Senhor, não me acorda na madrugada para orar, porque eu estou muito cansada. Eu não vou orar na madrugada. Estou muito cansada. Eu não vou orar na madrugada, eu quero dormir. Desse jeito, irmãos, eu falo para Deus. Daí é como que Deus falasse assim para mim, o Espírito Santo falasse assim para mim: está bem, filha, descansa, dorme, dorme, dorme. E eu durmo. E eu durmo, descanso. Ô irmão, será que o Espírito de Deus, ele é contra você ou ele é ao seu favor? Será que ele não conhece que você está deveras cansado, cansada? E tem noite que antes de dormir eu falo: Senhor, me acorda na madrugada, porque eu quero orar na madrugada. Daí, 2h30, 3h da manhã, eu sinto aquele leve toque, assim. Eu sinto um toque leve, né, em mim. Eu sinto aquele toque bem leve. E eu acordo e vou orar. E vou orar. Então, meus irmãos, isso é tudo. Você não precisa, sabe, se martirizar com as coisas de Deus. Não precisa. Você não precisa. Você faz dentro do seu tempo. Você faz com amor, com sinceridade. Seja sincero com Deus. Seja sincera com Deus. Senhor, hoje eu não estou com vontade de cantar. Hoje eu não estou com vontade de louvar. Hoje eu não estou com vontade de orar. Eu quero ficar quieta no meu canto. O Espírito Santo, ele vai respeitar. Pode ter certeza disso. O Espírito Santo de Deus vai respeitar. Porque ele não invade a porta. Ele não arrebenta a porta. Não. O Espírito de Deus, irmãos, é mansidão, amor, paz, refrigério, acalento.
graça, unção, poder, paz interior. Ele é tudo isso. Então, eu aprendi, meus irmãos, que tudo aquilo que sai fora do que eu acabei de dizer aqui, que são as virtudes do Espírito Santo, paz, longanimidade, fé, mansidão, amor, caridade, temperança, sabe? Tudo que foge disso não é de Deus. Tudo que leva nós fazermos o contrário disso não é de Deus. Porque o Espírito de Deus é tudo, fala lá em Coríntios 12, né? Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito, que é o que eu acabei de citar. Então, você precisa estar em paz com você mesmo, em primeiro lugar. Você precisa estar em paz com você mesmo, para que o Espírito de Deus possa se manifestar através de você ou em você. Do contrário, isso não vai acontecer. Porque primeiro você tem que se acalmar. Tem que acalmar a sua mente, acalmar o seu espírito, sabe? Você tem que respirar. Porque não tem como o Espírito de Deus te usar se você está fadigada. Você corre tanto que está cansada. Pense, medite, reflita. Tá bom, meus amores? Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa testificar essa palavra que nós acabamos de ler. Aleluia, no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida e lhe convença de que é isso mesmo que estamos falando aqui. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Que nós não venhamos correr. Porque quem corre cansa e quem espera alcança. Então vai devagar, vai no seu tempo. Vai no seu tempo, não se afadigue, não se desespere. Porém, servir a Deus, irmãos, é ter em mente que somos servos. Servir a Deus é ter em mente que somos servos. E os servos é para servir. Servir não ao ministério, a uma igreja. Gente, essa questão é muito polêmica. Eu sei que tem pessoas que não vão concordar com o que foi pregado aqui. Mas, se você entender o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício, diz o Senhor. Misericórdia quero, disse Jesus, e não sacrifício. E essa misericórdia, quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício, essa misericórdia, a primeira pessoa que tem que receber essa misericórdia é você mesmo. Somos nós mesmos. Você tem que ter misericórdia de você mesmo. Você tem que ter misericórdia e não se colocar embaixo de um jugo, de uma servidão, porque você ama você mesmo. Então, se você não ama você mesmo, não tem como você amar outra pessoa. Se você não se respeita você mesmo, você não vai conseguir respeitar os outros. Então você tem que amar você primeiro, respeitar você primeiro, cuidar de você primeiro, cuidar da sua saúde emocional primeiro, cuidar da sua vida espiritual primeiro, cuidar da sua saúde primeiro. Porque como que um doente vai falar para outro doente ir no médico, se ele mesmo está doente? Se ela mesma está doente? Compreende o raciocínio Então, primeiro cuida de você. Primeiro você cuida de você, do seu bem-estar. Então, quando você se sente uma pessoa bem, quando você se sentir bem espiritualmente, quando você se sentir que está preparada para ajudar outra pessoa na fé, na vida espiritual, aí sim.
Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus te abrace e que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Amém? No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.